Pessoal, então vamos lá. Desde o começo do ano a gente começou esse projeto. A gente não tinha nome, foi colocado o nome agora. Pessoal, ó, conversa. Agora o tio Fer tá falando, tá? A gente começou esse projeto, ele não tinha nome, agora ele tem. Saúde 360 graus. Por que 360 graus? É uma volta completa, para saber que a saúde tem vários focos para a gente cuidar, tá? A gente, a partir do grupo de atividade física, a gente trabalha a saúde do corpo, a partir da atividade física, tem a nutrição, tem fonoaudiologia, já veio psicóloga, médico, dentista, enfermagem, tudo faz parte, engloba o processo de saúde de vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos ossos e a saúde dos músculos. E faz parte de dois sistemas importantes do nosso corpo. O corpo é feito de células. Já ouviu falar sobre célula? Um monte de células formam tecido. Tecidos vão formar órgãos. Órgãos formarão sistemas. E todos os sistemas formarão o corpo humano. Nós vamos falar desses dois hoje. Dos ossos, dos músculos. Tem o sistema cardíaco, tem o sistema respiratório, tem o sistema tegumentar, que é a pele. Mas a gente vai falar sobre esses dois hoje, que é o que na atividade física a gente mais trabalha. Ok? Então, os ossos, nós somos assim por dentro, né? Nossa, você por dentro é uma pessoa tão linda, como é que nós somos? Nós somos esqueleto, músculos. Vocês querem ver se um dia trouxer uma imagem dos órgãos? Coisa linda, fenomenal. Então nós somos formados pelos ossos. Os ossos, nós temos em torno de 206 ossos no corpo, tá? Tanto para homem quanto para mulher, são mais de 200 ossos. Eles têm a sua função de proteção, tem a função de sustentar o corpo, tem a função de movimento, ele ajuda a produzir células na medula óssea e também ele armazena minerais, principalmente que a gente conhece, o cálcio, tá? Então essas funções a gente trabalha a partir de várias coisas, a partir do movimento, a partir do cuidado, através da nossa alimentação, tá? Cada um deles tem a sua função e que nós precisamos cuidar delas, porque se a gente não cuida bem dos nossos ossos, ele faz parte da sustentação, daqui a pouco a gente não está literalmente sustentando nas próprias pernas. Então a gente tem que cuidar da saúde dos ossos. Vou falando para vocês mais para frente como que a gente cuida da saúde dos ossos, é só para vocês saberem. E também nós temos os músculos. Nós temos no corpo humano mais de 600 músculos. Tem os músculos bem grandes, tipo peitoral. O glúteo são divididos, só para vocês terem ideia, o glúteo é dividido em 3 partes. Nós temos da coxa, nós temos dos pés, todo da face, o rosto, o músculo aqui, ó, é cheio de músculos no rosto. Qual é a função dos músculos? Movimentar, que ajuda no movimento. Na postura, o músculo bem trabalhado ajuda a produzir calor. Então, por isso que quem é mais magrinho, por exemplo, sente mais frio às vezes, porque tem pouco músculo. Circulação sanguínea, boa musculatura ajuda na circulação sanguínea para quem tem problema. Por isso que a gente, qual é o segundo coração do corpo? Panturrilha. Vocês sabiam que a panturrilha não é só, a panturrilha não é o músculo, são dois. São dois? São mais dois. E tem a respiração. Então, saúde, o músculo ajuda na respiração.
E lembrando que qual é o órgão vital do nosso corpo? Que se parar a gente morre. Coração. Sabia que o coração é um músculo? Coração é um músculo. Então a gente precisa trabalhar e fortalecer o nosso coração, como assim os outros músculos, tá? Só que a gente às vezes deixa de cuidar do nosso corpo, ou acontece algumas coisas que vai acontecendo com o nosso corpo que a gente ou deixa de cuidar, ou acontece algumas coisas com a nossa saúde do músculo e a saúde dos ossos. Um dos principais problemas que nós temos é a sarcopenia. Já ouviu falar em sarcopenia? O que é sarcopenia? É quando há uma perda de músculo no corpo. Qual músculo? Qualquer músculo. Ali está um exemplo. Pode descer, Fer? Está vendo ali, ó? Aquela parte ali é um pedaço, é como se fosse cortado a nossa perna. Uma perna saudável, está vendo que tem músculos, bastante músculos? Sim? Aquele outro é com sarcopenia. O que acontece na sarcopenia? O músculo mantém o seu formato, só que o órgão mantém o seu formato, a perna mantém o seu formato, mas ao invés de músculo, o que entra no lugar? Gordura. Essa gordura, ela não tem como eu fortalecer a gordura. Como que eu fortaleço a perna? A partir de músculo. Se eu tenho músculo, eu consigo fortalecer a perna. Lembra qual é a função da musculatura do músculo? Movimentar. Um dos deles também, sustentar o próprio corpo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando o médico fala assim, você está com sarcopenia, é que você está perdendo músculo. Aí eu perco as funções que tem. Então muitas vezes assim, nossa, eu mantive o mesmo peso, com 20 anos eu tenho 60 e o peso é o mesmo. Se você não tem um peso muscular, você trocou o músculo pela gordura e a sua musculatura está mais fraca, você está mais propenso a ficar doente, a ter uma queda, a ter problemas ocasionados por causa disso, tá? Então, com a sarcopenia eu perco força, eu perco equilíbrio, diminui a minha autonomia, eu sou mais propenso a cair, tá? Pode passar outro, tem mais coisas sobre sarcopenia. Nas principais causas que vai ocasionar a sarcopenia, primeiro, o envelhecimento natural. Naturalmente, a partir dos 40 anos, começa a ter uma diminuição da massa muscular. É normal, é natural, tá? Também, falta de atividade física. Se eu faço atividade física, eu estou trabalhando aquele músculo. Músculo parado, ele tende a ficar fraco. Músculo que movimenta, ele vai fortalecer. Se eu não fortalecer, se eu não trabalhar o meu músculo, não tem como você querer ter rigidez, que está tudo certo, porque a gente não trabalha o músculo. Então a gente precisa trabalhar. E a sarcopenia é bem complicada, é bem perigosa, tá? Alimentação inadequada com pouca proteína. Professor, eu não gosto de carne. O problema é seu, precisa comer. Professor, eu não gosto de ovo. Ovo tem proteína. Professor, eu não gosto de feijão. Feijão tem pouca proteína. Professor, eu não gosto de saladas verdes escuras. Tem um pouquinho aí. Então a gente precisa desse tipo de alimentação, tá? Precisa, porque só assim, porque a proteína. Lembra da primeira palestra que eu dei? A Fernanda comentou um pouquinho também. A proteína é a única capaz de produzir músculo. Carboidrato não faz isso. Carboidrato tem outra função. As gorduras naturais do corpo têm outra função, que é necessária, é a proteína, tá? Doenças crônicas, pressão alta, diabetes principalmente, vai trabalhar
Uso alguns tipos de medicamentos enfraquecem a musculatura, tá? Só lembrando uma coisa, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, eu não sou ortopedista, eu não sou fisioterapeuta, eu só estou explanando para vocês algumas coisas que acontecem e que tá indo bem? E que a atividade física vai ajudar vocês a controlar, melhorar, até alguns casos até parar de ter, tá? Sarcopenia, eu vou falar para vocês que dificilmente a pessoa para de ter, mas diminui a progressão da doença, tá? Um exemplo muito comum em mulheres que têm a sarcopenia, onde é? Faz assim pra mim. Tchau! Vai! Perde músculo. É ou não é? Quer não, né? Então é isso aí. E ficar parado, pior. O que pode acontecer se a pessoa tem sarcopenia? O médico fala assim, ó, você tem sarcopenia, você tem que se cuidar. A pessoa fala assim, eu cuido da minha vida, eu sei mais. Aí fala assim, vai lá fazer ginástica com o Fernando. Eu vou quando eu quero. Estou me sentindo bem, hoje eu vou. Ah, hoje eu tenho médico 3 da tarde, atividade física é às 8. Ah não, vai atrapalhar o meu dia. Não é verdade que tem isso? Tem isso. Só que lembrando, atividade física é tratamento. A curto prazo, fraqueza. Eu não consigo fazer atividade física se eu tiver com sarcopenia e estiver fraco. E eu vou com dificuldade de subir a escada. Gente do céu, eu fiquei atrás de uns ali, eu quase tive que empurrar para ver subir. É claro, é uma escada, são 2 lances de escada, aí puxado. A gente tem que ver. Médio prazo, perda de equilíbrio, está caindo muito fácil. Vai aumentar a queda e vai ser menos autônomo. O que é autônomo? Vai depender de todo mundo para tudo. Não consegue ir no mercado sozinho. Moro no Zona 7, mas eu não consigo ir no mercado, meu. Tudo bem que mora lá no fundão do Alvorada 3, lá não tem quase mercado. Mas quem mora no Zona 7 não conseguir sozinho, porque perdeu, tá? E a longo prazo, fratura, o músculo forte protege os ossos. Se ele está fraco, qualquer queda, fratura. Fraturar, sabe o que é fratura? Quebrar o osso. É assim mesmo. Dependência piora a qualidade de vida e mais risco de hospitalização. Se vocês acontecerem estar com fraqueza muscular, quebrar um osso, principalmente fêmur, coluna, for hospitalizado, é muito grande o risco de sair do hospital para o cemitério. Não estou falando, é estatística. Isso que acontece. Ah, quer dizer que se eu quebrar o fêmur eu vou morrer? Não! Quer dizer que você tem que tomar cuidado antes. A gente previne. Aí o que eu faço para prevenir? Primeiro lá é o quê? Não ouvi o que é? Exercício físico. Qual o principal tipo de exercício que ajuda ao fortalecimento muscular? Vocês sabem? Está escrito lá, muito bem. Vocês estão aprendendo a ler mesmo de longe. A musculação. Professor, eu odeio ir para a academia. Certo? Eu odeio ir para a academia. Quando fala musculação, o certo é falar movimentos resistidos. Movimento que eu faço uma resistência com peso para fazer aquele movimento. Por exemplo, se eu pegar um saquinho de arroz e fazer isso aqui, eu estou fazendo um movimento resistido? Estou. E todos os dias eu peço para vocês fazerem um movimento resistido, que vocês acham que é chato, que eu estou enchendo o saco. Qual é o movimento que eu peço para vocês fazerem todos os dias? Agachamento é um músculo resistido em que eu trabalho mexendo o próprio peso corporal. Ou seja, quanto mais magrinho, mais fácil fica. Certo?
Certo. Aí por isso que a gente vai colocando, pedindo para vocês fazerem o agachamento, por causa disso. O agachamento, normalmente a gente vai sentir 3 partes do corpo. Ou a coxa, muitos sentem a coxa, outros sentem a posterior e alguns chegam a sentir até o glúteo. Professor, sentiu o glúteo no agachamento, é normal? Sim ou não? Depende da profundidade que você desce, pega o glúteo. O que não é normal? Sentir dor nas articulações, coluna e joelho. Não é normal. Já várias vezes nas aulas eu falei para vocês, sentir dor na coluna, o que é normalmente? Ou você já está com problema na coluna, ou é postura, porque tem gente que faz assim no agachamento. É ou não é? Sim ou não? Estou errado? Não. Direito o tronco e desce. Joelho. Se eu estou descendo o joelho, estou sentindo dor no joelho, primeira coisa, veja a posição do joelho. Porque tem pessoas que não conseguem jogar o joelho muito para frente, quando desce, dói. Então por isso que normalmente eu peço para jogarem o joelho para trás e desce. Se mesmo assim o joelho está tranquilo e está doendo, você vai limitar o seu movimento. Ah, mas eu não vou agachar? Vai. Porque se eu não fizer, vai ser pior do que eu fizer um pouquinho. Então eu limito. Professor, se eu fizer até aqui, não dói o joelho. Ótimo. Professor, se eu fizer até aqui, eu aguento. Ótimo. Faça conforme você consegue. Por isso que eu insisto tanto no agachamento, tá, gente? Para fortalecer aqui. Aqui fortalecido ajuda a preservar a saúde mental, a saúde física, contra quedas, todas as outras coisas, tá? Alimentação. Temos que consumir proteína. Ah, eu não gosto de carne, eu não gosto de bife. Faz cozido, faz frango, faz porco, faz peixe, jacaré, capivara, é carne. Espetinho de gato. Calma. Leite, ovos, alguns tipos de hortaliças tem proteína, tá? E dormir bem, tomar sol, vitamina D. A vitamina D ajuda no cálcio. Pessoal, a vitamina D, que ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela ajuda no questão da saúde do ósseo, tá? E sempre estiver acompanhando. Vamos passar agora a gente vai passar para algumas doenças que ocasionam nos ossos, principalmente, tá? Artrite e artrose. É comigo. Torcendo. Eu vou usar artrite e artrose, que hoje é mais comum, que é o conhecido mais tempo, mas já mudaram alguns tipos de nomenclatura. Agora eu estou colocando artrose como artrite reumatoide, outros nomes. A gente vai usar esses dois nomes por enquanto, tá? Diferença básica. Vocês sabiam que tudo que termina com it é inflamação, certo? Rinite, sinusite, tendinite, epicondilite, colite, pancreatite. São inflamações que acontecem no corpo. A artrite, ela acontece entre os ossos, em que a parte da membrana entre os ossos, ela está inflamada. Tem pessoas que não conseguem relar porque está inflamado, certo? Isso é artrite. Pode acontecer em várias partes do corpo. Muito comum. Dedos, joelho, é muito comum, quadril também, tá? O artrite. Vamos lá. O que ocorre quando a pessoa tem artrite?
já tem essa inflamação na membrana que eu falei para vocês, que reveste ali a articulação. Sabe o que é articulação? Esqueci de falar. Além dos ossos, dos músculos, nós temos as articulações, tendões, tá? Por exemplo, o que é um tendão? Qual a função de um tendão? Ele tem um músculo, ele liga o músculo no osso, certo? São tendões. Que se a gente fizer errado, ele pode romper, tá? Pode ser causado por doença, quando a pessoa tem doença autoimune, por alguma alteração metabólica, vai ter dor, inchaço, rigidez, fica vermelho, fica difícil de mexer, tá? E pode afetar pessoas de qualquer idade, qualquer pessoa, idoso e mais novo, artrite, tá? E se a pessoa não tratar bem, fizer o tratamento da artrite, depois a gente vai falar o que precisa fazer para a artrite, a pessoa ela perde função daquele músculo, daquela articulação, tá? Então elas estão nas articulações, articulação, dedo, por isso fala o dedo, punho, cotovelo, articulação, ombro, articulação, cada vértebra da coluna tem uma articulação diferente, quadril, joelho, tornozelo é a articulação, tá? Já para a artrose, além do tendão, entre os músculos, para evitar que eles se choquem. Por exemplo, eu vou mexer aqui, ó, fazer um movimento de flexão e extensão do joelho. Para que os ossos, quando ele fizer isso aqui, ele não bater, tem uma cartilagem. Se a pessoa perder essa cartilagem, ela precisa colocar o que? Prótese. Não é? Alguém tem prótese aqui? Não? Conhece alguém que tem prótese no joelho, no quadril, né? Então é muito comum que tenha isso. Então pessoal, depois vocês falam o que vocês têm com os amigos, vai! Então, se não tem, ele fica chocando. Se choca, o que pode acontecer? Desgasta, dói, perde função, tá? E ela degenera. Se você perdeu, tem várias outras coisas para fazer. Normalmente o que mais se coloca, vai tentar fazer um tratamento ali de enxertar a cartilagem ou a cirurgia para colocar a prótese, tá? E acontece, muitas vezes as pessoas elas se confundem com artrite e artrose, porque normalmente elas podem acontecer no mesmo lugar. Por que elas acontecem no mesmo lugar? Porque a artrite e a artrose é nas articulações, onde articula, tá? Artrite, inflamação. Artrose, perda de função das articulações, tá? Causa rigidez, estalos, limita movimentos. Não quer dizer que tudo que estrala vai limitar o movimento, é artrose, tá, gente? Não é porque eu faço isso aqui, é artrose, mas vai acontecer normalmente, tá? Ela não inflama, mas degenera a articulação, acaba com a função da articulação, tá? Isso que vai acontecer. Mais sobre, pode passar o próximo, tem mais sobre articulação lá. Artrite, como que eu trato a artrite? Medicamento anti-inflamatório, analgésico para diminuir a dor, físio, exercício. Quando tem artrite é para fazer exercício, sim ou não? Não muito pesado, né? O que tem que evitar na artrite e artrose? Movimentos com alto impacto, e pior. Então correr, pular, saltar, andar uma maratona, fazer a caminhada na natureza, muito longe, tem que tomar cuidado, vai gerar muito impacto, tá? E alimentação anti-inflamatória. Alimentação, eu posso passar uma lista de alimentos inflamatórios, porém vai de cada pessoa.
posso falar assim, geral, porque todo mundo vai falar assim, ninguém pode mais. Não, tem uma limitação. Tem pessoas que não podem glúten, tem pessoas que não podem lactose, tem pessoas que falam assim, eu vou falar para vocês que comer castanha de Índia é bom, tá? Mas eu tenho alergia. Alimentos inflamatórios. Se você tem artrite e quiser procurar alguma especialidade para falar sobre isso, para vocês aí vocês procuram, tá? Se não tratar, o que acontece com a artrite? Piora, dói mais, incha. Tem gente que tem os ossos, os dedos tudo deformados, tortos, joelho entorta por causa da artrite, dificuldade de fazer as atividades do dia a dia e incapacidade funcional. Sabe o que é incapacidade funcional? É de fazer pequenas coisas do dia. No mercado, limpar a casa, tomar o próprio banho sozinho, cuidar de alguém que esteja necessitado, é uma perda funcional. Quando eu tenho artrite, quais são os principais exercícios que eu tenho que fazer? Alongamentos leves, fazer exercício de mobilidade articular, exercício de baixo impacto, caminhada leve, hidroginástica, pilates, alongamento. Vocês percebem que os nossos exercícios, nossos grupos, a gente trabalha alongamento. Normalmente quando a gente leva cabo de vassoura, a gente trabalha bem mobilidade articular, fortalecimento e condicionamento físico. O que a gente mais trabalha é alongar o corpo, tá? Para ajudar na mobilidade articular e também força. Na artrose, tratamento. Consegue ver em parênteses lá que está escrito? Dá um close lá, velho. Principal tratamento para artrose, por favor. Consegue ler lá, gente? Estou lendo, não lê para mim o que é? Estou com artrose, o médico falou que eu não posso fazer exercício. O principal tratamento contra a artrose é exercício. É claro, você está numa crise de dor. Vou fazer? Sim ou não? Estou com crise de dor, muita dor. Vou fazer sim ou não? Não. Tudo bem, seu problema é no ombro. Você pode caminhar? Seu problema é no joelho. Você pode fazer exercício de erguer peso? Pode. Tem a limitação daquilo. Mas só que a musculação, exercícios vão te ajudar. É o principal tratamento. Tá? Por quê? Porque eu tenho que estar com músculo rígido, forte. Músculo rígido, forte, ajuda no trabalho das articulações, ajuda no trabalho dos ossos, tá? Controlar o peso. Se eu estou com uma artrose de quadril, se eu estou pesado e eu vou caminhar, cada passo que eu dou descalço, vai nas articulações o meu peso vezes 4. Então, se eu tenho 50 quilos, se eu estivesse andando com uma dor no quadril, é como se eu estivesse levando quantos quilos? 200. Mas a pessoa só tem 50 quilos. Tudo bem. Olha a musculatura de uma pessoa de 50 quilos. Não é uma musculatura tão grande, que não vai conseguir suportar aquele impacto, tá? A pessoa tem 100 quilos, é mais de 400 quilos. Por isso que é bom usar tênis com amortecimento, que o amortecimento ajuda a diminuir o impacto que tem. Aí a pessoa fala assim para mim: professor, para mim é moleza, eu saio lá da Farroupilha, venho no centro, faço tudo que eu tenho que fazer. O problema é no outro dia. Eu falo: é mesmo, dona fulana? Por quê? Não sei, dói todas minhas costas, minha coluna, meu quadril. É mesmo. A senhora foi de tênis ou foi de chinelinho? Tem que ir bonita, né? Tem que ir de sandália, né? Sandália não tem sistema de amortecimento igual os tênis são feitos. De salto ainda. Isso. Aí fica assim, esforçando tudo o tornozelo, tá?
Se eu não tratar, ó, em caso grave tem que fazer cirurgia ou infiltração. Infiltração é lá nas articulações, tá? Se não tratar, a dor, desgaste, perda de mobilidade, não consegue andar, depende de onde for, e dependência. E exercício, fortalecimento muscular, que entra a musculação, exercícios resistidos, exercício com elástico, eu consigo resistir através de elásticos, né? Tem elástico de diferentes firmezas. Caminhada, bicicleta, porque a bicicleta você não está caminhando, está pedalando ali. Só que se você, alguns tipos de problemas que você tem articular não consegue. Por exemplo, joelho. Joelho depende de como você vai fazer a pedalada, não consegue. Também tem que tomar cuidado, tá bom? Passar agora outros. Outros dois problemas muito comuns: osteopenia, osteoporose. Osteopenia é quando o osso está perdendo um pouquinho da sua firmeza, ele está começando a ficar poroso. Bom, acontece por vários motivos, tá? Então reduz ali o mineral que tem no osso, que é principalmente o cálcio, tá? Ainda não é uma osteoporose, mas se não cuidar, vira osteoporose, tá? Onde ela vai ocorrer? Coluna, quadril, punho, nas costelas. Fêmur também, perto da cabeça do fêmur. Sabe o que é a cabeça do fêmur, né? O quadril tem o osso do fêmur que ele encaixa ali. Se a pessoa perde aquele, normalmente quando as pessoas perdem isso, a partir da osteopenia, osteoporose. E é ali que ela quebra normalmente e tem fratura de fêmur. Aí tem que colocar pino, prótese, alto risco de internação, ficar muito tempo, aí vai dar pneumonia. O que eu falei para vocês antes? Tá? Vai acontecer isso. O que ocorre? Perde a massa óssea. Pensa isso comigo. Perde osso. Um pouco do osso. Tá? Já viu aquela... Pensa no osso de galinha. Tem lugar que ele é mais firme, tem lugar que ele é mais poroso. Tá? Pensa que o seu osso, ele tem que ser mais firme. Ele está ficando poroso. Daquele jeito que o osso de galinha. Principalmente nas extremidades dos ossos, ele fica mais poroso. Tá? Eles ficam mais resistentes, menos resistentes, mais fracos. Aumenta o risco de fratura. Geralmente não apresenta sintomas. E o que fazer para melhorar? Vai acontecer daqui a pouco. Entendeu osteopenia o que é? Osteoporose. Não cuidei da osteopenia, vai dar na osteoporose. Quando eu tenho osteoporose, não quer dizer que todo o meu corpo tem osteoporose. É numa área do corpo que tem. Agora, se tem no corpo inteiro, meu filho, aí o bicho pega, né? Mas não tem, é uma parte do corpo, tá? Perda, e tem lugar que, pensa, vamos lá voltar, poço de galinha, tem lugar que fica bem vazado, você consegue até ver do outro lado. Aquilo lá, se eu fizer assim, não quebra fácil? É você quebrando fácil, tá? Ocorre normalmente nos mesmos lugares onde acontece a osteopenia. Os ossos ficam porosos, por isso osteoporose. Poros são buracos, tá? Você acha que só a pele está cheia de poros? O osso também. E até atividade simples a pessoa pode fazer e machucar o osso. Uma caminhada, tudo bem, eu estou com um pouquinho aqui na cabeça do fêmur, aí a pessoa faz isso aqui, ó. Quebra. Se depende do caso, que a pessoa faz isso aqui, ó, rotação de quadril, pode quebrar. É caso mais grave, tá, gente? Mas pode acontecer. Pode causar dor.
Dependendo do tempo, a pessoa diminui por causa da osteoporose, diminui. Se for na coluna, por exemplo, né? Diminui. E não tem cura. Tem tratamento. Tá? Trata. Beleza, já falou os problemas. Como é que eu faço para cuidar disso daí? Sim ou não? Não tem, acabou. Não tem nada. Tem sim. Vamos lá. Vocês vão perceber, agora eu vou comparar, tá? Vão perceber que a osteopenia e a osteoporose têm quase as mesmas coisas para fazer. Porque se um é consequência do outro, tá? Se eu tenho osteopenia, exercícios com carga, caminhada e musculação. Alimentação rica em cálcio, preciso de cálcio, vitamina D. Quando você vai olhar o seu exame de vitamina D, quanto que está? Olhem lá, gente, que tem o mínimo e o máximo. Aí a gente vai ver e a gente fala assim: o mínimo é 20, está 22. Opa, tá bom. Não, gente. Vitamina D é boa. O que eu faço? Tem que tentar subir, ficar no mais alto possível. Tem que tomar cuidado com a hipervitaminose, que é o excesso de vitamina. Mas se está mais perto, não vai dar problema. Se é limítrofe, se é o máximo, beleza. Só que a gente se contenta em ficar o mais baixo possível, né? Perto do limite, não. Não é igual a diabética. A diabetes a gente tem que abaixar. Essa a gente tem que elevar, tá? Exposição ao sol. Eu não gosto de tomar sol. Eu também não. Qual que é o melhor horário para tomar vitamina D? Meio-dia. Sol a pino. Durante quanto tempo? 15 minutos. E é o máximo, você começa a queimar a pele. E, atenção, sem protetor solar e o mínimo de roupa possível. Biquíni e sutiã. 15 minutos. 15 minutos. Quando de câncer de pele são outros fatores. Lugar onde a gente mais. Não no rosto, tentar expor os ossos longos. Onde estão os ossos longos? Braços e pernas. E locais onde não toma sol. Então, é biquíni mesmo. Tá? Para os homens é mais fácil, né? Que tira a camisa. Então, Vai pra praia. Câncer de pele está mais localizado em mãos, daí não precisa. Pode passar protetor no rosto, pode colocar protetor nas mãos. Pode passar protetor no colo. Quem não mora em casa é mais complicado, né? Um bom lugar para. É lógico, a gente tem que tomar cuidado com. Quem tem problema de pele vai ter os seus cuidados. Mas o principal lugar que tem que tomar sol, os ossos longos e a palma da mão. Palma da mão. O câncer não vai pegar aqui, vai pegar aqui. Então, assim. Exato. Tá, gente? E mudar suplementação se é necessário. Você vai no médico, vai suplementar vitamina D, cálcio, fósforo, ferro, as coisas que precisa. E mudar o estilo de vida. Não fumar, evitar o álcool, fazer exercício, alimentação saudável, que vai trazer os benefícios. Tá? Tem que tomar cuidado com o alimento, com os alimentos mais naturais possíveis. Tá? O alimento ultraprocessado, sabe que são ultraprocessados, né? Que passa por bastante processo mecânico de mudança da estrutura dele inicial, ultraprocessos, ele vai ser problema para artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, pressão alta, pressão baixa, obesidade, para tudo, tá? A gente tem que evitar ao máximo essas coisas. Apesar de ser uma delícia, tem que tomar cuidado. Ajuda às vezes no paladar.
Tá, gente? Tratamento para osteoporose. Medicamentos. Injeção caríssima também. Cálcio e vitamina D. Exercícios com impacto leve e fortalecimento muscular. Prevenção de quedas. Acompanhamento médico. Por que eu tenho que fazer exercício de musculação? Lembrando que quando eu faço exercício de musculação é movimentos resistivos. Porque se eu estou com a musculatura firme, forte, preservo o osso, mantenho o osso firme, tá? Por isso que eu preciso trabalhar. Se eu tenho um problema no fêmur, minha musculatura da coxa tem que estar firme. Se eu tenho um problema na coluna, meu músculo da coluna e do abdômen tem que estar fortalecido. Você sabe por que o movimento do abdômen? Porque existe movimento antagonista e protagonista. Protagonista é aquele que faz, antagonista é aquele que recebe a carga. Se a gente não cuidar bem quando vai fazer exercícios, algumas coisas para a coluna, o abdômen estiver enrijecido, a gente faz de qualquer jeito. Por exemplo, como é que a gente pega uma sacola no chão? Se eu perguntar, vocês vão fazer assim bonitinho. É assim? Vocês fazem assim, faz? Não agacha não, vem comigo com essa do meu lado não. Não agacha. Não faz agachamento aqui na aula, vai agachar em casa. Por isso tem que colocar barra em casa, Cleiton. Barra. Pessoal, então a gente tem que trabalhar bem a musculatura se a gente está com a coluna, tem que tomar cuidado com o exercício de abdômen. Por isso, nesse caso, é bom Pilates. Pilates vai trabalhar isso, tá? E continua fazendo exercício com o professor Fernando. Se eu não tratar a osteopenia, evolui com a osteoporose, vai diminuir a densidade óssea, vai risco e osso mais frágil. Se eu não tratar a osteoporose, é pior ainda. Fratura grave, perda de função do corpo, posso ficar corcunda por causa da artrite e da artrose, a dor fica crônica e diminui minha qualidade de vida. Se eu tenho uma artrose no joelho, vai me limitar de caminhar, não vai? Todo médico, você vai no médico, o que ele manda fazer? Caminhar. Se eu tenho uma artrite, diminui a qualidade de vida. Eu preciso caminhar? Preciso, não tenho artrose. Mas eu tenho que procurar outras coisas. Bicicleta, atividade na água, tá? Academia. Principais exercícios. Osteopenia. Posso dizer que é tudo, tá? Osteoporose a gente tem algumas limitações. Osteopenia. Musculação, caminhada, subir escada, exercício com peso corporal, agachamento, por exemplo, tá? Que é chamado de exercícios funcionais. Sabe o que é exercício funcional? Funcional vem de função. Exercícios funcionais são os exercícios que eu trabalho uma função natural do corpo. Quais são as funções naturais do corpo? Caminhar, saltar, correr, pular, girar, rolar, calma. Quando é que a gente adquire essas habilidades motoras? Na infância. O que a gente faz com a infância? Na minha época tinha 3 aulas de educação física. Atualmente é uma geminada. Que se tiver feriado a pessoa fica 2 semanas sem fazer exercício, a criança. Então ela recebe esse estímulo. E como é que a gente começa a ter gosto por essas coisas? De criança. Quem não gostava de fazer exercício, porque todo mundo gosta. Gosta ou não gosta? Gosta sim. Se não gosta, não tem problema. Tem que fazer. Quando a gente gostava quando criança, a gente vai gostar quando adulto.
Eu fiz natação, futebol, futsal, handebol, andava de bicicleta. Ontem eu andei com os moleques de bicicleta. Saí. Machucar joelho, quebrar braço, faz parte. Cortar queixo, sou eu. A gente cria isso. Aí na fase adulta a gente faz, tá? Pode ver que muitos de vocês que eu não fez isso na infância não gostam, ou tem uma barreira, ou tem uma dificuldade. Aí a criança ela vai preferir fazer exercício ou ficar no celular. Celular é mais gostoso, estímulo mais rápido. E quando a pessoa tem osteoporose, alguns os exercícios têm que ser um pouquinho mais cuidadosos, tá? Quem tem osteoporose mais avançada, o ideal é que faça com acompanhamento com um profissional que trabalha esse tipo de exercício, tá? Existe a fisioterapia, existe a educação física que pode trabalhar com isso. Médico não receita exercício. Médico dá diagnóstico, ele pode apontar onde você pode fazer. Ele não pode falar assim, você não pode fazer exercício, porque ele não é responsável por isso. A fisioterapia, quando você vai fazer assim, ó, tô com dor na coluna, tem que fazer fisioterapeuta, tem que ir no fisioterapeuta. Você mexe o braço quando vai ter problema na coluna? Mexe o joelho? Mexe o joelho? Problema na coluna. Vamos lá. Atenção. Fisioterapia para o joelho. Eu trabalho braço, trabalho coluna. O que vai trabalhar isso? Exercícios físicos mais extensos, tá? O que a fisioterapia vai trabalhar, que tem mais atividades, é quando ele vai trabalhar com pilates. Pilates, o professor de educação física e a fisioterapia tem que fazer. Então, quando você tem que fazer fisioterapia para joelho, lembre, eu ainda tenho coluna, tenho braço, tenho outras partes do corpo. Então, fisioterapia não substitui os outros tipos de exercício físico, certo? Então, anote isso daí. Caminhada leve, exercício de equilíbrio para não cair e exercício de postura, porque quem tem na coluna vai entortando, aí não sabe por que diminui, né? Alguém aqui tem a mesma altura que tem quando jovem? Ninguém? Professor, mas eu não tenho artrose. Não tem, mas a postura piora e a questão da perda de mobilidade de água nos discos da coluna. Vou mostrar uma coluna para vocês, vou falar para vocês o que acontece, tá? Pronto. Olha lá. Coluna. Aqui está a coluna, tá? A coluna, tá vendo que aqui no meio tem algumas coisinhas? Chama-se discos entre a coluna. Quando a gente é jovem, ele é mais móvel, ele é cheio de água. Conforme passa o tempo, ele fica mais rígido. Se ele tem água, ele aumenta e diminui. Se ele está rígido, ele para ou diminui, encolhe. Por que ele vai encolher também? Porque a gente vai fazendo o seguinte: cifose é um problema nosso hoje. Vou falar com idoso, não estou falando com criança. Problema, com licença, filho. Até idoso. Estou errado? Cifose. Essa lombada que tem aqui, ó, é cifose. Pescoço de tartaruga. A cifose, a gente fica mais olhando para baixo, desce a coluna e vai sentir dor aqui, tá? A gente precisa erguer o ombro e arrumar a postura.
A nossa musculatura e os nossos ossos, eles se adaptam, tá? Então se a gente fica assim, a gente vai ficar corcunda. Se a gente joga para trás, primeira coisa, tenta fazer isso aqui. Primeira coisa que acontece é o que? Dói. Porque está acostumado com essa postura. Então eu tenho que preservar. Tenho que tentar voltar. Tá? Pelo menos, é lógico, a musculatura está mais dura, os ossos estão mais duros. A gente consegue pelo menos lembrar da postura. Eu lembro que eu estava crescendo. Sabe que adolescente tem aquele estirão, não tem? Tem? Criança, adolescente. Pulei para uma altura parecida que eu tenho hoje. O que acontece quando tem de uma vez? A criança ela fica assim, ó, porque ela não se acostumou ainda. Aí eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim: Fernando, endireita a coluna. É mãe. Então, netos, filhos, manda endireitar a coluna, porque vai piorar. Como que é o ideal mexer no celular? É legal assim ou não? O que faz? Apoiado. Sentado numa mesa, apoiado. Tá? Não, sentado, galera, porque não tem cadeira. Tá? Olha lá, sintomas são esses daí. Fica rígido o músculo, já falei. Como previne? Manter boa postura, fortalecer a musculatura das costas, jogar o ombro para trás. Ah, professor, só está fazendo de brincadeira, não? Não fizemos isso hoje? Jogar o ombro para trás, ombro, exercício físico, evitar tempo sentado, faltou o celular e alimentação rica em cálcio. Se eu já tenho e eu tenho dores, alongar, fortalecer as costas, extensão de tronco, estender o tronco, usar cadeiras e apoiar, não ficar para frente, peso adequado e procurar educador físico. Outro problema, lordose, é quando a gente joga a barriguinha para frente. É comum em quem? Em quem normalmente tem isso aqui? Gestante. Homem também que tem que guardar cerveja aqui em cima? Sim ou não? Sim. É quando a pessoa faz isso aqui, tá? Gestante acontece natural, mas depois volta um pouco porque tem que carregar o peso da barriga, tá? Então gera uma... Se não cuidar, fica aquela curvatura e vai doer muito a lombar. Pode ser também, porque fica mais fácil, mais gostoso. Isso vai acontecer com quem come, quando fica muito em pé, tá? Porque daí joga um pouquinho para relaxar e faz isso aqui. Sintomas: dores na parte inferior, lombar, cansaço, gera uma compressão que pode gerar formigamento nos pés e nas pernas e rigidez. O que eu tenho que fazer para ajudar? Quando eu falo para trabalhar glúteo, vocês acham que é só para não ter aquela parte caída? Não! Ajuda a preservar a lombar. Vocês acham que é tudo brincadeira? Ajuda. Manter o peso do corpo. Barriga, joga o corpo para frente. Se eu diminuir a barriga, volta ao natural. Exercício. Evitar saltos, porque o salto também faz isso. Ó. Usa o salto, o quadril vai para frente, o bumbum empina, vai dar lordose. Evitar usar calçados adequados. Cuidado com o saltinho, tá? Para evitar dores, fortalecer o abdômen, fortalecer o glúteo, caminhada, hidroginástica, alongar, lombar, perna. A gente faz isso, faz ou não faz? Fazendo. Manter-se ativo todos os dias. Evite carregar peso excessivo. Aí, agora ele fica com problema, coitado. E outro problema que está sendo muito comum em jovens ultimamente, porque postura errada. Escoliose.
Escoliose é quando a coluna faz um S. Por que que fica? Aí a pessoa fica sentada na cadeira, 4 aulas assim, 5, né? Das 7 da manhã ao meio-dia, a criança fica assim, ó. A mochila é muito pesada para a criança dar lordose, tá? Vamos falar, para quem tem filho, né? Tem mochila muito pesada, pode dar lordose. Então a coluna ela faz isso, ela faz uma volta. Por quê? Compensa a musculatura. Eu fico aqui, normalmente a pessoa vai ter um ombro mais alto do que a outra. Essa musculatura fica mais forte, essa aqui fica mais fraca. Tá? A gente vai sentir o ombro e o quadril desalinhado. O quadril desalinhado vai atrapalhar no andar da pessoa também, tá? Dor nas costas, fadiga, a pessoa fica cansada. E dependendo do caso, se for muito torta, pressiona o pulmão. A pessoa fica cansada, tá? Prevenir, postura, fortalecer as costas do abdômen, praticar exercícios, evitar carregar o peso sempre do mesmo lado, equilibrar o peso dos dois lados, tá? Faz isso também, carrega a mochila no ombro. Carregar a mochila só no ombro, tem que carregar A mulher os também, dois. né? Carrega a bolsa no ombro. Se está com dor, exercício de alongamento, acompanhamento com fisioterapia, porque daí vai ter exercícios próprios. Colchão adequado, isso é em todos, tá? Colchão adequado. Forma de dormir pode atrapalhar nisso daí. Quem aqui gosta de dormir de bruço? De bruço, gosta? Vai atrapalhar na lordose, porque a sua coluna faz isso aqui, ó. Quem gosta de travesseiro muito alto? Cifose. Quem dorme de lado? Se você dormir com o travesseiro muito assim, pode dar escoliose. O que é o ideal? Se eu deitar de lado, o travesseiro tem que deixar o meu ombro, sem deixar a coluna cair. Dessa forma. Nem travesseiro muito alto, nem muito baixo. Ok? Último. Tem mais? Tem. Vai encerrar. Tendinite, bursite, epicondilite. Tendinite. A tendinite é quando tem uma inflamação no tendão. É o que liga, lembra? Músculo com osso. Se eu tenho ali alguma irritação, alguma inflamação, é o chamado tendinite. Vai dar em qualquer um das articulações que nós temos, onde liga osso com músculo, tá? Pode ser? Vou ter dor, sensibilidade, vai doer, um pouco de inchaço, dificuldade de movimentar. O que causa? Movimentos repetitivos, sobrecarregar, principalmente com peso ou carregar muito peso, postura, falta de alongar e envelhecimento natural do tecido. O tecido está mais fraco, é um tecido bem forte, tá? Bem forte. Como prevenir? Alongar, fortalecer, evitar movimentos repetitivos, postura. Se eu for fazer um movimento muito repetitivo, pausar. Quem gosta de costurar, tricô, crochê, não ficar muito tempo, tem que parar um pouquinho, descansar, beber uma água, tomar um café e voltar. O que é muito comum, a pessoa está tendo tendinite no dedão. É verdade. Aqui, ó, celular. Tá? Quando a pessoa tem tendinite, está em crise, repouso, aplica gelo. Fisioterapia, medicamento, tá? Agora bursite. Bursite, em algumas regiões do corpo existe uma bolsinha
que evita o impacto dos ossos. Chama-se bursa. Bursite, inflamação da bursa. Tá? Ombro, cotovelo, quadril, joelho, calcanhar tem. Gera dor, inchaço, calor, dificulta o movimento. Pode causar por traumas, impacto. É uma bolsinha, gera impacto, machuca. Uso excessivo da articulação, envelhecimento e alguma doença. Artrite, artrose vai atrapalhar nesse lugar. Tá? Evitar sobrecarga, exercício repetitivo, manter o peso adequado, alongar, calçado e postura. Isso ajuda a prevenir. E tratamento? Tem que reduzir a atividade daquele local, aplicar gelo, fazer fisioterapia. Aí eu trouxe um só para vocês saberem que também existe. Epicondilite, já ouviram falar? Dor no cotovelo. É a inflamação do tendão do cotovelo. Tá? Então tudo que tem ali. Então, é possível a pessoa ter dor de cotovelo e não estar com ciúme? Sim! Epicondilite. Tá? Pessoal, foi bastante coisa, né? Bastante informação. Saiba que o principal tratamento para manter a saúde do músculo e dos ossos é exercício físico. Se movimentar. Principais exercícios: resistir. Exemplo, musculação, exercícios que usam peso, exercício que usa o próprio peso corporal. Cuidar da alimentação, proteína, carnes, ovos, leite. Beber água é qualquer tratamento. Beber água. Vitamina D. Tomar sol. Caminhar. Todos o que foi falado aqui pediu isso de vocês. Enfim, eu preciso ter uma boa qualidade de vida. Cuidar da saúde. Beleza? Muito sorvete, com muito açúcar vai dar problema. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui? Só um pouquinho, oi. Tá. Creatina hoje é das substâncias, um dos suplementos que mais está saindo estudo, tá? Está descobrindo várias funções para eles, principalmente na saúde muscular e na saúde cognitiva, de pensamento mais rápido, tá? Pode tomar? Vamos lá. Melhor passar por um nutricionista ou médico. Posso tomar por conta? Toma cuidado com muito uso de muita creatina, no máximo de 3 a 5 gramas por dia. Mas tem que ser todo dia. A creatina, para ter a função, tem que ter todo dia. E se você chegar a 10 dias e falar assim: estou tomando creatina, não fez nada para o meu corpo, assim, continua tomando, porque tem gente que vai sentir até 20 dias depois de que começou, tá? O uso de creatina tem que ser todo dia. Remédio de pressão é todo dia ou dia sim, dia não? Todo dia. Só quando a pressão estiver alta. Oi? Só quando a pressão estiver alta. Posso tomar remédio só quando a pressão estiver alta? Tem que tomar como o médico mandou, tá? Beleza? Mais alguma? Sabe o que é creatina, né? Creatina é um tipo de aminoácido. É em pó. Tem goma, tem chiclete. É goma, tem bala, tem vários tipos. Ah, só um pouquinho.
Só que creatina tem que ver, quando vai comer, mastigar, tem que ver como que é absorvido pelo corpo. Pelo que se sabe, melhora em pouco. Ele absorve mais pelo corpo, tá? Só não. Natural é normalmente a carne, mas tem que comer muita carne. Entendeu? Muita carne para conseguir creatina. Pessoal, só um pouquinho sobre o uso de creatina. Só vou fazer um parênteses sobre a vitamina D. Vitamina D, se você toma o mesmo tanto do seu amigo, pode ser que a absorção seja diferente, porque pode ser principalmente gordura. Ela é uma gordura hipossolúvel, então a gordura vai pegar antes do que ser usado no corpo. Então pode ser que a pessoa que tem mais gordura tem que usar mais dose de vitamina D, tá? Então tem que tomar cuidado. É isso aí. Às vezes você toma, a gordura pega tudo, aí você não consegue ter. Alguém que seu José, depois a... Só dizer parabéns pela palestra, Deus te abençoe, muito bom. Obrigado. Maria? Tem. A sarcopenia, ela não é que tem uma reversão, pode ter uma melhora com o fortalecimento muscular. Volto. Não volto totalmente, assim, estou curado da sarcopenia. Sarcopenia é quando tem a redução da massa muscular. Já chega a ser sarcopenia. Lembra que eu falei nas aulas, 80% das pessoas aqui tem? É isso, porque diminui naturalmente. Naturalmente o corpo diminui. Mas eu consigo reverter aos poucos, ou diminuir bem, tá? Não precisa tirar as cadeiras, tá? Pode deixar as cadeiras no lugar. Dona Benedita. Sim. Não. Quanto mais exercício, o ideal é que exercícios não fiquem só no mesmo dia, né? Sejam mais dias possíveis, tá? Pode fazer. Pera aí. Dona Mariana. Pode ser, aí tem que ver o que o médico fala. Na verdade eu só falei ali como uma brincadeira, que é a inflamação do tendão e epicondilite. Porque tem gente com dor de cotovelo. Pessoal? Professor, reservou algum lugar para gente almoçar? Oi? Você reservou algum lugar para a gente ir almoçar? Não, ainda nem é 10 horas. Leia. O café não afeta nisso, né, Fer? Tem que tomar cuidado com o excesso e pode ter algum problema de metabolização no músculo. A cãibra tem vários motivos, pessoal. Cãibra. A cãibra pode ser fraqueza muscular, pode ser um excesso de exercício, pode ser falta de mineral. Vários tipos de minerais. Aí você tem que fazer uma bateria de exames. Atenção! Se naquele dia você fez um movimento muito repetitivo e você sentiu um movimento, um dos músculos ter cãibra, provavelmente foi porque aconteceu isso. Se acontece você fazer nada, porque estão faltando minerais no seu corpo, aí você tem que investigar qual é, tá? Quando tem cãibra, o que tem que fazer? Alongar, mas aumenta a dor, só que passa logo. Se eu estou com a panturrilha, a cãibra é isso aqui, ó. Tem as fibras musculares, elas fazem isso aqui, ó. Aí eu tenho que fazer o quê? Alongar. Beleza? Pessoal, a gente vai encerrando aqui, mas eu quero dar um recado, peraí.